Shalom, shalom, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Leila e eu quero compartilhar aqui algo com vocês da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e que essa palavra venha entrar no seu coração como entrou no meu e deixar aqui o meu cumprimento, a minha saudação e pedir para o Senhor, derramar da sua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas a cada dia. E você que vai ouvir esta palavra, essa mensagem, que você venha abrir o seu coração para o Senhor, amém? Vamos estar orando, apresentando esta live, esse vídeo ao Senhor. Querido Espírito Santo, Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor venha abençoar, Pai, esse vídeo, essa live. Pai, aquelas pessoas, em nome de Jesus, que vão ouvir, Senhor, que vão assistir esse vídeo, Pai. Aonde chegar, Senhor, essa palavra. Pai, aonde tiver um coração aberto, um coração sedento pela Tua presença, que amam a Tua presença, que amam a Tua palavra. Que essa palavra venha entrar, Senhor, como espada. Senhor, em nome de Jesus, frutificando, Senhor, no coração desse homem e desta mulher, Pai. Levanta, Senhor, cada pessoa como o Senhor levantou, Pai, e outrora os Teus profetas. Vai levantando pessoas, meu Senhor, Pai, que vão ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e obedecer, guardar e praticar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, me usa, Senhor, como canal de bênção, como instrumento Teu, Pai, nesta noite. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, muitos já conhecem, muitos sabem quem foi o Jeremias, profeta Jeremias. Muitos conhecem a história de Jeremias, como ele foi chamado por Deus. No seu capítulo 1, Jeremias era um jovem, onde vivia uma vida de jovem. Mas ali, certo dia, ele estava na sua cidade e ele ouviu o chamado de Deus. Deus se apresentou para Jeremias e chamou Jeremias para uma grande obra, confiando a ele o ministério, no qual ele executou até o final da sua vida, dos seus dias, com muito êxito, com muito sucesso, porque ele preferiu obedecer a Deus em tudo. E aqui no primeiro capítulo, versículo 4, desde o versículo 4, que o Senhor vem falando para ele que ele que foi escolhido, antes mesmo de formar ele no ventre da mãe dele, e ungiu a ele a profeta, para ele ir às nações, a povos, a línguas, não importava aonde Deus iria enviar Jeremias, ele iria e não ia se preocupar com o que falasse, pois ele ia falar as palavras de Deus. Mas Jeremias chegou no momento que ele questionou ao Senhor: Pai, Deus, como que eu vou às nações se eu não passo de uma criança, eu não sei falar? E Deus falou para Jeremias: Jeremias, não se preocupe, não temas, pois o que você tiver que falar, você vai falar com as minhas palavras que eu vou colocar na sua boca. E aonde eu te mandar, você vai. E Jeremias falou: tá bom. Jeremias era um jovem e
recebeu o chamado de Deus. E no seu versículo 19, Deus vai falar para Jeremias que eles lutarão contra ele. E eles iriam se levantar contra Jeremias, que ia ter momentos na sua caminhada que ele iria ser perseguido, caluniado, ia entregar a morte, né? Que Jeremias ia ser entregue à morte várias vezes. Deus deixou bem claro para Jeremias no versículo 19 que iria acontecer isso na vida de Jeremias, no chamado de Jeremias, no ministério de Jeremias, no qual Deus designou a ele a fazer. E ele obedeceu. Deus falou: Jeremias, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Olha a palavra que Deus falou para Jeremias. Então, a mesma palavra no qual hoje serve para nós, no qual foi chamado, escolhido, eleito por Deus, aquele que aceitou o chamado, aquele que aceitou o ministério no qual foi designado por Deus, foi designado por Ele, tanto mulher, tanto homem, quem Deus chamou e confiou uma grande obra, um ministério, e aceitou o ministério porque Deus falou que não iria ser fácil. Em todos os momentos da nossa vida, do nosso chamado, do nosso propósito, dos nossos desígnios, Deus, Ele fala, Ele não deixa o seu escolhido, a sua escolhida, à mercê, perecer, enganado. Em momento nenhum, Deus vai fazer isso, porque Ele avisa antes de tudo, antes de acontecer, Deus avisa os teus eleitos, os teus filhos, os teus servos, os teus ungidos, que vai passar por provações. Jesus, quando Ele veio em terra, no mundo, como homem, Ele era Deus. Ele era 100% Deus, mas Ele veio 100% homem. E Ele passou, quando Ele foi para o deserto, no seu processo, que Ele foi para o deserto, ficar 40 dias ali no deserto, e 40 noites, aonde Jesus ficou no processo de preparação para o seu ministério, no qual Deus entregou para Jesus o ministério com sinais, prodígios e milagres. Entendeu? E Jesus sabia que não ia ser fácil. Por quê? Porque a nossa carga estava sobre Jesus. Porque Jesus veio por mim e por você. Ele aceitou carregar as nossas cargas sobre Ele, porque Ele veio para uma missão, um propósito de ser Salvador. E Mateus 2 vai dizer, no qual Jesus veio, e como iria ser a trajetória de Jesus. E nesses 3 anos que Jesus passou aqui na terra, no qual começou o ministério dele com 30 anos, Jesus ensinou os seus discípulos, no qual Jesus escolheu, porque quem escolheu foi Jesus, não foi nós que escolhemos Jesus, Jesus que nos escolheu. A Bíblia diz, Ele fala em João, não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Então, Jesus que nos escolheu. O homem pode falar que não, a pessoa pode menosprezar você, dizer que você não é nada, que você não é ninguém, mas sobre você está uma palavra, e essa palavra é: eu que vos escolhi. Jesus, ele deixa bem claro isso nas Escrituras. Então não pare por causa de palavras negativas, não pare porque pessoas querem que você pare no meio da sua jornada, da sua caminhada com Cristo. Não pare. Você que um dia ouviu a voz de Deus e disse: eis-me aqui,
Senhor, eu aceito o chamado, eu aceito o ministério no qual o Senhor me designou, me confiou. Não pare por palavras que vão falar, você não prega, você não louva, você não tem isso, você não tem aquilo. Se Deus te escolheu e te chamou, Ele vai derramar sobre você a presença do Espírito Santo e vai derramar sobre você o poder do Espírito Santo. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Na confissão de Jeremias, Jeremias se sente preso. Ele gostaria de deixar seu ministério, porque ele viu que durante o processo do ministério dele, durante o seu ministério, ele viu que era muito árduo, que ele não iria conseguir. Jeremias pensou que ia morrer. Jeremias pensou que não ia conseguir executar, ser capaz de fazer a obra daquele no qual chamou ele para fazer. Mas Jeremias esqueceu que quem chamou ele foi Deus. No momento do chamado de Jeremias, Jeremias esqueceu, porque ele pensou que ele não iria conseguir. Mas ele não pôde. Jeremias pensou em largar o ministério, mas ele não pôde. Ele não pôde largar. Jeremias havia sido espancado e jogado durante a noite, onde ele estava sem dúvida sujeito a insultos adicionais e agressões físicas. Jeremias viveu o ministério dele com insultos, com agressões físicas e emocionais. Imagina você e eu como que os profetas de outrora, como eles eram mentalmente, emocionalmente. A gente pode ver na vida de muitos profetas, Elias, que no certo momento Elias entrou ali no momento que, se não fosse Deus na vida de Elias, a depressão iria pegar Elias. Mas Deus enviou o anjo e disse: Elias, por que você está aqui, Elias? Grande é a caminhada. Elias ainda falou: Senhor, eu zelei pela tua obra, agora estão querendo me matar. E Deus falou para Elias: Elias, vai, come o pão e bebe a água, porque grande é a sua caminhada. Assim Deus vai falar para mim e para você. Você foi levantado, escolhido, ungido e separado por Deus desde o ventre da sua mãe. E quando Ele te chamou para uma grande obra, confiando em você, porque Ele acredita em você, mesmo que o homem pode falar que não acredita, mas Deus, Ele acredita em você. Ele acredita tanto que te chamou para ser um soldado do exército dele, para levar a mensagem da cruz para muitas pessoas que ainda se encontram presas, oprimidas em cativeiro, nas regiões celestiais, porque tem pessoas presas espiritualmente e não estão entendendo o seu processo e precisam receber, precisam que a palavra de Deus vá até eles. E ali, na manhã seguinte, Jeremias foi libertado da prisão. Aleluia. E o profeta Jeremias falava o contrário do que o povo queria ouvir. Olha aí. Se você obedece à palavra de Deus, se você obedece à voz daquele que te enviou,
e você fala exatamente aquilo que Deus quer e não aquilo que o homem quer ouvir, você vai ter perseguição. O povo queria ouvir umas palavras, mas Deus mandava Jeremias falar o contrário daquilo que o povo queria. Hoje o povo quer ouvir coisas para que o ego deles seja colocado lá em cima. Pessoas que estão andando erradas perante aos olhos do Senhor, as pessoas querem ouvir que Deus é com ela, que Deus é com ele. E a pessoa fazendo tudo o contrário do que a palavra nos ordena fazer. A pessoa está desagradando a Deus em tudo, mas quer que quando você abre a sua boca, quer que você fale palavra doce, que vai massagear o erro dele, o pecado dela, entendeu? Mas Deus, quando vai te enviar até pessoas assim, Ele vai mandar você falar exatamente o contrário daquilo que ela quer e ele quer ouvir. Daquilo que o coração dele, o coração dela está almejando ouvir. E Deus vai trabalhar no contrário daquilo que o povo quer ouvir hoje. Aí as pessoas queriam ouvir uma palavra politicamente correta e bem adocicada, de que Deus amava a todos e não iria permitir que lhe alcançasse as consequências dos seus pecados. Olha isso. Cada ação tem a sua reação. Cada escolha tem a sua consequência. Se você escolheu uma vida de pecado, de erro, que condiz tudo ao contrário que a palavra de Deus nos ensina, nos manda a caminhar, as consequências para a sua vida não serão de bênção. As palavras para a sua vida não serão de bênção. As consequências que você vai acarretar na sua vida é maldição. É que nós mesmos trazemos a maldição em nós. Não é Deus que envia a maldição. Não é o profeta que profetiza a maldição. É nós mesmos, pelas nossas escolhas e atitudes, entendeu? Que as consequências vão vir essas. Não adianta você, aleluia, plantar espinhos e querer colher flores. Não vai ser assim. Não vai ser dessa maneira. Nós iremos colher o que nós plantamos. E nós temos que estar nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas nós temos que viver nesse mundo só com o intuito de agradar a Deus. As obras que nós temos que realizar nesse mundo são obras que vão agradar a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele não vai te dar nada, Ele não vai fazer nada na sua vida que não seja para glorificar e exaltar o nome dEle. Você está me entendendo? Não adianta a gente pedir algo aqui para Deus que não seja da vontade dEle para nós. Nós podemos até pegar com as nossas mãos. Deus permite tudo, mas nem tudo é a vontade de Deus. Eu estou sofrendo, eu estou doente, estou enferma, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo,
mas não é a vontade de Deus. Deus permite que eu e você passamos por algumas provações, como Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, mas ele foi levado pelo Espírito Santo para ele ser provado para uma grande obra. E foi derramado no ministério de Jesus poder. Jesus executou o seu ministério com êxito. E é isso que eu e você, que Deus quer que eu e você façamos nessa terra. Uma obra de excelência. Coisas que vai agradar o coração de Deus. Se nós, por um momento, escorregar, se por um momento pecar contra Deus, nós devemos se humilhar aos pés do Senhor, se humilhar a Deus e pedir perdão e largar. É isso que Ele quer que eu e você façamos, reconhecer os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós pecamos, mas nós temos que se derramar na presença dEle, se humilhar na presença dEle, pedir perdão e não pecar mais. Que nem aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Ela foi levada pelos sacerdotes e líderes da lei até Jesus, que estava no templo de Jerusalém. Aquela mulher foi levada e jogada aos pés de Jesus pelos sacerdotes, dizendo para Jesus que ela tinha pecado, que ela foi pega em atos de adultério. Então ela estava fazendo naquele momento o pecado, e ela foi pega pelos sacerdotes e líderes e foi levada até Jesus. E ali Jesus não falou nada, deixou aqueles homens falar, e não falou nada. No final que eles pararam de falar, eles disseram: o que o Senhor vai fazer? Jesus, nossa, com a sua sabedoria, olhou para aqueles homens e falou: eu libero. Eu dou uma ordem, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Podem matá-la, aquele que não tem pecado. E automaticamente aquele povo começou a jogar as pedras no chão, porque todos nós somos pecadores e não temos o direito de julgar ninguém. Mas se nós andamos na palavra do Senhor com retidão, nós devemos combater sim, não julgando. Nós devemos combater sim, com sabedoria, e falar exatamente aquilo que Deus quer que nós falamos, porque Jeremias foi designado para isso. Aquele povo deixou de adorar a Deus, deixou de buscar o Senhor e começou a buscar outros deuses. Eles começaram a adorar outros deuses. Então eles começaram a idolatrar outros deuses. Eles pararam de adorar a Deus. Então Deus levantou Jeremias para falar a verdade, combater o pecado, combater o erro. E é isso que o Senhor chamou eu e chamou você. Aleluia. Não pare. Mesmo que seja difícil, não pare. Mesmo que muitas pessoas viraram as costas, não pare.
Mesmo que nesse momento você está sem forças, você está enferma, você está passando por dificuldades, não pare. Confie naquele que te chamou, porque ele confiou em você. E você é bem-aventurado e bem-aventurada. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que o Eterno venha te abençoar poderosamente. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero glorificar o teu santo nome. Eu quero exaltar o Senhor, Pai. E pedir as suas bênçãos sobre essa pessoa, essa casa, essa família, Senhor. Pai, aonde tiver uma pessoa enferma, entra com a cura agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que precisa de uma libertação, seja liberto agora, no nome de Jesus. E lembre, Jesus é o maior, é o autor e consumador da nossa fé. Creia nele. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom, shalom.